E assim, o jantar do University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões rossas de Schwab. Schwab voltou a Petersburgo para comandar o setor de aço da Andhra Carnegie, enquanto Gary e os demais voltaram suas cotações de ações, matando o tempo à espera do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servido por Schwab. Quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria, mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou. Poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street, a rua que Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então, John Gates, o intermediário, sugeriu que, se Schwab por acaso estivesse no Believe Hotel, na Filadélfia, J.P. Morgan também poderia estar por lá por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou à porta da biblioteca do financista. Alguns historiadores econômicos professaram a crença de que, desde o início até o fim do drama, o palco foi preparado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião na noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro, foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew, era chamado sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou a reunião com Morgan 6 folhas de próprio punho em caligrafia elegante, com números que para ele representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio, o aristocrata Robert Bacon, estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como instrumento. O quarto homem era Schwab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e nada mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Restava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Ele perguntou. Posso tentar, disse Schwab. Se conseguir convencê-la a vender, eu assumo o assunto, declarou Morgan. Até aí, tudo bem. Mas Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em uns 320 milhões. Como aceitaria receber? Ações comuns ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém poderia levantar $1/3 bilhão em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro no charco gelado dos campos de St. Andrews, em Westchester, com Andrew entrouxada em suéteres para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência como sempre, para se manter animado.
Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários na University Club, Schwab derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel e entregou a Schwab e disse: Muito bem, vendemos por essa quantia. O número era aproximadamente 400 milhões e resultou dos 320 milhões mencionados por Schwab como valor básico, aos quais foram acrescidos 80 milhões para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, nos convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com tom triste: Queria ter pedido mais 100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido. Morgan respondeu em um tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Hudley D. Allen declarou que, a menos que os trustes fossem regulamentados, o país poderia contar com o imperador de Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Keane, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso, estimado por alguns em 600 milhões, foi absorvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões. O consórcio de Morgan ficou com 62 milhões por todo o seu trabalho, e todos os rapazes de Gates, Gary, receberam seus milhões. Comentário: Charles Schwab, de 38 anos, também teve sua recompensa. Ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a Steel, Schwab fundou a gigantesca Pitleren Steel Corporation, da qual também se tornou presidente. A riqueza começa com o pensamento. A história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou à organização as usinas de aço que garantiriam sua estabilidade financeira foi criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da United States Steel. As usinas de aço e o equipamento adquirido pela corporação, depois de ela ter passado a existir legalmente, foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados 600 milhões, aproximadamente 12 bilhões atuais. O aumento no valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que o consolidou sob só a administração. Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, mais a fé com que ele a transmitiu à mente de J. P. Morgan e dos outros, foi comercializada por um lucro de aproximadamente 600 milhões. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os 600 milhões de lucro produzidos pela ideia de Schwab foram merecidos. A riqueza começa na força do pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações,
Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado este caminho. Comentário. Nos anos seguintes à publicação do artigo no New York World Telegram, a história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. Há best-sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores e sobre eles. Os editores desta edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em algum desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplo dos princípios de sucesso de Hill em ação no mundo real. E os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem literalmente best-sellers demais entre os quais escolher para compor uma lista de melhores e incluir aqui. Qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer não seria necessariamente dos melhores, mas do que mais refletem os interesses das pessoas fazendo as escolhas. Porém, há 2 livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre um único indivíduo ou setor. Esses livros são In Search of Excellence, de Tom Peters, e Breaking Rules, de Nayaki e John Keterigan. Cada um deles lida com um amplo espectro de áreas e dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar. Ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 1980, mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. In Search of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos, é um best-seller campeão e provavelmente será impresso por anos. Breaking Holds pode ser mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurar.